Neemias capítulo 4, para darmos sequência à nossa série de mensagens sobre a família. E o tema é cuidando da nossa família. Quinta-feira passada, vimos que para cuidar da nossa família temos que estar dispostos a lutar por ela. E aí foi tão apropriada aquela palavra de 1 Samuel capítulo 30, um episódio de Davi ali na cidade de Ziklag. E hoje nós vamos continuar, parte 2. Então, lutando para cuidar da nossa família, parte 2, com Neemias. Capítulo 4 diz assim, a partir do primeiro versículo: Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado, e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: O que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num dia só? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: Mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles e faze com que seja despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: Os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si: Eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: De todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: Não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava
lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha, os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura, enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. E assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também, nesse mesmo tempo, eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda, e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Amém. Este é o capítulo 4 do livro de Neemias. Neemias era copeiro do rei. Você conhece a história, rei da Pérsia, e ele, servindo ao rei, demonstrou um semblante muito triste, e o rei então lhe perguntou por que é que ele estava triste. Ele nunca havia se demonstrado daquela forma, e então o rei da Pérsia ficou sabendo que o que entristecia o coração de Neemias era ter a cidade dos seus pais, dos seus avós, totalmente destruída, Jerusalém. Então ele pede ao rei que libere-o para que ele fosse a Jerusalém ajudar na reconstrução. E o rei não só o libera, como também o abençoa, dando recursos para que ele pudesse reconstruir os muros daquela cidade. Neemias reconstruindo os muros. E o templo sendo reconstruído por Zorobabel. E Esdras registrando tudo para que nós pudéssemos saber cada detalhe dessa história maravilhosa de reconstrução. Muita gente tem perguntado como será a igreja pós-pandemia. Muita gente tem questionado como será a vida em família depois dessa quarentena. E é verdade que algumas famílias têm usufruído desse tempo de quarentena para melhorar os seus relacionamentos, para estreitar os laços e para terem tempo de qualidade em família. Mas outras famílias têm vivido dias terríveis. Já não bastasse a questão do vírus, ainda vem as questões de violência doméstica. Esses dias eu estava assistindo um comercial, uma propaganda na televisão, se eu não me engano é uma propaganda do próprio governo, onde um menino está gravando um vídeo no seu quarto, e ele fala com os vizinhos: olá vizinhos, tudo bem com vocês? Estamos com saudades, daqui a pouco estaremos juntos. Mas enquanto ele fala, ele mostra uma plaquinha com papel, e no papel está escrito que eles estão sofrendo, que eles estão apanhando, que eles estão sendo vítimas de violência doméstica, e nisso vem a sombra, sim, provavelmente do pai dele atrás na parede, e aí acaba o vídeo, acaba a propaganda, e o que eles querem chamar a nossa atenção é que nesse tempo de pandemia, tem famílias que estão se autodestruindo. Não estão sendo destruídas pelo vírus, mas estão sendo destruídas pela falta de comunhão, falta de amor, falta de relação saudável no meio da família. E é verdade que muitas famílias, e é verdade que as nossas famílias sempre estarão expostas e vulneráveis às crises,
Porque viver em família é, de vez em quando, enfrentar lutas, enfrentar crises, enfrentar dificuldades. Dificuldade no casamento, dificuldade na criação dos filhos, toda sorte e de toda ordem, as dificuldades aparecem, elas são muitas. Mas, como nós acabamos de ver com Neemias, ainda que se levantem para atrapalhar a obra, ainda que inimigos insurjam contra o povo de Deus, aquilo que Deus preparou e separou para nós será executado, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E família é um negócio que está no plano de Deus. Família é algo que sempre vale a pena lutar. Família é um assunto que mexe com a pessoa do nosso Deus, porque Ele é o criador da família. Ele é o criador da união de um homem com uma mulher, gerando filhos. E o Senhor deseja que todos e todas as famílias sejam abençoadas, benditas em Cristo Jesus. Portanto, esse texto ilustra essa grande realidade, que quando nós estamos dispostos a reconstruir algo, quando nós estamos dispostos a reformar algo em nossa vida, sempre vão se levantar uns Sambalate e uns Tobias para atrapalhar. Toda vez que estivermos dispostos a reconstruir algo que é de acordo com a vontade de Deus, a exemplo do muro, das muralhas de Jerusalém. Aquela cidade precisava de proteção, aquela cidade precisava de reconstrução, aquela cidade precisava de uma reforma, pois ela tinha 70 e poucos anos atrás, 70 e tantos, na verdade, tinha sido destruída por Nabucodonosor e o exército da Babilônia, que invadiu Jerusalém, destruiu tudo, botou fogo, matou muita gente e levou jovens, adolescentes e juniores, por volta dos 9, 10 anos de idade, até uns 25 anos, 30 de idade, todos que foram pegos nessa faixa etária foram levados como escravos. As crianças eles mataram, os idosos eles mataram, colocaram fogo em tudo, foi um grande desastre. Foi terrível a destruição de Jerusalém. Mas o que o livro de Neemias me ensina, junto com a história de Zorobabel e o Esdras registrando tudo isso, essa história me ensina que não importa o quão terrível tenha sido o prejuízo, não importa o quão tenebroso tenha sido o problema, quando Deus tem um propósito, Ele irá usar quem Ele quer, na hora que Ele quer, para reconstruir e trazer de volta a vida, a saúde e a eficácia daquele ambiente que foi prejudicado por obra maligna. Sabe, queridos, é verdade que nós vivemos dificuldades em família. Sim, a gente sofre alguns prejuízos, às vezes financeiros, às vezes de relacionamento, e tantas outras coisas acontecem conosco para nos prejudicar, para destruir a nossa casa, como Jerusalém foi destruída. E toda vez que a gente se dá conta de que algo em nossa família está sendo prejudicado, nós precisamos, como Neemias, buscar a Deus em oração, chorar diante de Deus, demonstrar tristeza na presença do rei. Neemias mostrou um semblante triste na presença do rei da Pérsia, e o rei se compadeceu dele. Meu querido, se você demonstrar tristeza com a situação caótica que você vive, não sei se o seu problema é financeiro, se é no casamento, se é com os filhos, se é com o vizinho, com sogra, sei lá, mas se você tem algo que te traz tristeza, eu te garanto, se como Neemias você demonstrar essa tristeza na presença do rei, ele pode se compadecer de você e pode te dar todo o recurso necessário para você reformar, quem sabe reconstruir aquilo que foi perdido. Eu creio em reconstruções. Eu creio que Deus transforma pontos em vírgulas. Eu creio que Deus tem
apesar dos nossos prejuízos, apesar dos nossos problemas, apesar das nossas adversidades, eu creio que o nosso Rei está no trono, disposto a se compadecer de alguém que reconhece o seu problema e se entristece por ele. Eu tenho certeza, meu querido, que se você, aos pés do Senhor, demonstrar tristeza por causa dessa dificuldade, tristeza por causa dessa complicação que chegou aí na sua vida ou na sua família, se você buscar o Rei, o problema é que a gente não vai na fonte certa, a gente fica chorando com o vizinho, a gente fica lamentando no Facebook, a gente fica mandando indireta para os outros, a gente fica fazendo coisas que não vão ajudar na solução do nosso problema. Qual foi a solução para Jerusalém destruída? Tudo começou quando a tristeza passou a habitar no coração de Neemias. O seu semblante ficou triste. Meus queridos, nós precisamos ser coerentes. Se algo vai mal, a gente precisa se entristecer. Se algo não está de acordo com a vontade de Deus, a gente precisa se angustiar, precisamos fazer alguma coisa. Não dá, é desequilíbrio sorrirmos em meio à crise e chorarmos em meio à festa. Então, o que Neemias fez foi ser coerente com a sua situação. Ah, meu querido, não dá. Tudo vai mal dentro de casa e quando a gente bota a cara na rua é só sorrisos. Não dá. Da mesma forma que não dá, dentro de casa não tem nenhum problema homérico para resolver, mas quando a gente bota a cara para fora é só tristeza e choro, ó vida, ó céus, ó azar. Não, nem uma coisa nem outra. Tudo vai bem? Sorria. Tudo vai mal? Entristeça-se. Sim. Neemias demonstrou na presença do rei que ele estava triste, e isso tocou o coração do rei para agir em seu favor. Quem sabe Deus não está no seu trono, querendo se compadecer, querendo nos usar para a solução e reconstrução daquilo que nós achamos que é uma perda irreversível, mas a gente não leva isso em consideração, a gente acha que não tem solução. E eu quero te convidar a fazer como Neemias fez: chorar aos pés do rei, buscar auxílio no rei, buscar a compaixão do rei, mover o coração do rei ao nosso favor, para que ele abra sua mão com recursos necessários para a reconstrução daquilo que perdemos. Eu creio que Deus restaura casamentos, famílias, filhos, seja lá o que for. Eu já vi Deus fazer reviravolta de tudo que é jeito. Eu já vi Deus reunir um casal novamente após 2 anos de divórcio, lavrado em cartório. O casal brigou, separou, divorciou, o cara arrumou uma outra mulher, a mulher arrumou um outro cara, e 2 anos depois, já com divórcio, os dois voltaram, casaram-se novamente e estão abençoados e felizes, porque compreenderam que eles precisavam era viverem juntos com maturidade, e o que os fez cair em si com os seus defeitos foi que ela arrumou um outro cara e viu que o defeito não estava no cara, porque continuou o problema, e o cara arrumou outra mulher e viu que o defeito não estava na mulher, porque ele mesmo com outra mulher continuou com o mesmo problema. Aí eles reconheceram que o problema estava neles e que eles precisavam resolver. A partir daí tudo foi resolvido e estão abençoados e casados, e glória a Deus e aleluia. E ela até engravidou de novo. Não olhe para alguma situação e diga que tudo está perdido. Não faça isso. Ah, pastor, mas já tem tanto tempo. Jerusalém estava destruída há mais de 70 anos. 70 anos. E eu fico imaginando quanta gente nesses 70 anos não olhou para Jerusalém e disse: aí ó, essa não era a cidade de Deus? A cidade onde o verdadeiro Deus se manifestava no seu santo templo? Olha aí, tudo queimado, destruído, ó. Já passou 10 anos, esse Deus está com nada. Olha aí, ó, essa não é a cidade do povo de Deus? Já passou 20 anos, olha aí, tudo queimado e destruído. Esse povo não é de nada. Eu fico imaginando
Quanta gente não zombou da situação de Jerusalém ao longo de 70 anos. Mas, de acordo com a vontade de Deus, Deus tinha dito que 70 semanas depois ele voltaria e reconstruiria. E ele cumpriu o que prometeu. O que ele falou, ele fez. 70 anos depois, Daniel está orando. Quando ele lê o profeta Jeremias, ele fala: meu Deus, já chegou o tempo da reconstrução. Ó Senhor, não se esqueça do seu povo, reconstrua a tua cidade, faz alguma coisa, Senhor. Orou e Deus: é isso aí, Daniel. Eu não vou fazer porque você orou, eu vou fazer porque eu já tinha prometido. E como você orou conforme a minha vontade, é para já. E aí o Zorobabel é despertado para voltar e reconstruir o templo. E aí Esdras é despertado a ir para ajudar, e o Neemias é despertado a voltar para reconstruir a cidade. Na verdade, ele não voltou porque ele nunca havia estado em Jerusalém. Ele nasceu lá na Babilônia, que virou Pérsia, e ouviu falar dos seus pais e dos seus avós. Mas quando eu digo voltar, não é em termos físicos e geográficos, é em termos de propósito, porque Deus precisava que um judeu voltasse para sua terra natal com o objetivo de restaurar o que foi destruído. Quem sabe, meu querido ou minha querida, que me ouve nessa hora, Deus não quer usar você como um Neemias, ou como uma Neemias, para restaurar o que foi destruído aí na sua casa. Restaurar o que foi perdido. Restaurar o que não está conforme a vontade de Deus. E apesar de muitos terem zombado durante 70 anos, e apesar de muitos terem dificultado a reforma, ninguém pôde impedir, pois é como Gamaliel disse ao Sinédrio: alguma coisa que está sendo feita conforme a vontade de Deus não pode ser desfeita, porque ninguém pode se achar lutando contra Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor de nós, como não nos daria juntamente com ele todas as coisas? Portanto, queridos, não importa qual seja o nível da destruição, do prejuízo, do problema ou da dificuldade, o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus tem poder para fazer qualquer coisa, e Ele pode, do seu trono de glória, se compadecer de nós, com coração contrito e quebrantado, e disponibilizar os recursos necessários, físicos, materiais, espirituais, emocionais. Ele é o dono de tudo, e Ele pode disponibilizar o recurso para que nós terminemos a obra que Ele começou. E pode vir Sambalate, pode vir Tobias, pode vir Gesem, pode vir Asdodita, pode vir Amonita, pode vir a praga que for, dos infernos que for. Quem está lutando conforme a vontade de Deus sairá vitorioso, porque nele somos mais que vencedores. E o que o texto diz claramente é que enquanto eles lutavam, eles também construíam. Enquanto eles reconstruíam, eles também lutavam. Numa mão, a ferramenta para a obra. Na outra mão, a ferramenta para a luta. Charles Haddon Spurgeon, pastor batista do século XIX, tinha uma revista onde ele organizava vários artigos de liderança, ministério pastoral e pregação. Ele organizava essa revista com o pessoal do seminário e com alguns outros pastores da Inglaterra, no século XIX. E essa revista recebeu o título do Spurgeon, e ele chamava essa revista de A Espada e a Espátula. E a revista trazia artigos de pregação,
de liderança e de ministério pastoral. Qual era a ideia do Spurgeon com o título dessa revista? Todo aquele que se dispõe a lutar ao lado de Deus, todo aquele que entra nessa batalha espiritual ao lado de Deus, precisa estar disposto a usar as duas mãos. Numa mão a espátula, que reconstrói, que reforma, que faz a obra. E portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é em vão. E na outra mão a espada do Espírito, a pregação da palavra de Deus. Meu querido, se algum problema alcançou a sua vida, a sua casa, a sua família, você precisa colocar as suas mãos em movimento. Não deixe suas mãos vazias. Pegue uma espátula e pegue uma espada. Ao mesmo tempo que você reconstrói fazendo a obra, você também usa o Espírito com a sua palavra. Precisamos orar, precisamos pregar, precisamos fazer algo. O rei já disponibilizou todos os recursos que precisamos. Nós só precisamos levantar como Neemias levantou e voltar. Mesmo nunca tendo pisado em Jerusalém, ele precisou voltar, representando a sua família, para reconstruir aquela cidade. Quem sabe o que nós precisamos não é tomar essa decisão que Neemias tomou. Quem sabe o que nós precisamos é se quebrantar na presença do rei, é receber do rei os recursos, e estar disposto a fazer a viagem de volta. Como Jesus disse àquela igreja do Apocalipse: volte ao seu primeiro amor, volte de onde caístes, e assim eu vou resolver o seu problema. Às vezes a gente precisa voltar para Jerusalém, voltar para o centro da vontade de Deus, voltar a desempenhar o propósito que Deus tem para nós. Eu queria uma reforma geral na minha casa. Você precisa se levantar como Neemias, não para desejar a reforma, mas para ser um reformador. Eu queria ter o meu casamento reconstruído. Portanto, levante-se como Neemias, não para esperar a reconstrução, mas para ser o reconstrutor. Quem sabe Deus não quer usar você mesmo na obra de restauração da sua casa e da sua família. Eu sei que tem Sambalate, eu sei que tem Tobias, eu sei que Amonita e Asdodita ficam pelejando para atrapalhar, eu sei que tem uns demônios dos infernos que atrapalham, mas eles não serão suficientes para nos impedir, porque esta obra é de Deus. Família é obra de Deus. Qualquer família, em qualquer época, se qualquer pessoa se levantar como Neemias, se quebrantar diante do rei, receber dele os recursos e partir para Jerusalém para ser um reconstrutor, receberá de Deus a bênção e tudo que for necessário para que essa obra de reconstrução vá até o final. Porque nós sabemos em quem temos crido e estamos certos que é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia final. Ele que começou a boa obra em nós, também nos usará como instrumentos para terminar essa boa obra. Levante-se, reconstrua, reforme, faça alguma coisa. Não dê ouvidos a Sambalate e Tobias, Asmonita, Asdodita, Amonita, pode vir o que for. Siga firme com a espada e a espátula e lute, como disse Neemias que aquele povo fez. Eles lutaram pelos seus irmãos, pelas suas irmãs, pelos filhos, pelas filhas, cada um lutou pela sua casa e eles foram vitoriosos. Faça o que você tem de fazer, porque Deus já fez o que Ele tinha que fazer. Ele entregou Jesus para nos abençoar e nos dar graça para fazermos a sua obra. Creia em Cristo e faça dele a suficiência para restaurar a sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê todo o recurso, que Deus te conduza
como reformador que está disposto a lutar pela sua família. Pegue a espátula, pegue a espada e lute pelos seus, porque como disse o texto, quando nós nos dispomos a lutar, na verdade não somos nós que lutamos, mas o Senhor pelejará por nós. Aleluia! Louvado seja Deus pela possibilidade de reconstruir toda e qualquer situação em nossa família, em nossa casa. Amém.